A questão mais difícil da FUVEST 2022. Como que faz? Vem comigo que eu te mostro. Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. E hoje, senhoras e senhores, vamos resolver aqui a questão da FUVEST 2022, a mais difícil da mais fácil prova que a FUVEST já realizou na vida. Pois é, meus amigos, a FUVEST 2022, na parte de física, uma surpresa tremenda, né? Quem diria uma prova de física tão fácil? Quem esperava? Ainda ontem eu gravei um vídeo ao vivo, fiz uma live com a resolução completa, se você quiser, vou deixar aqui no izinho, ó, o izinho ali com toda a resolução da FUVEST. Essa questão, inclusive, quando eu estava fazendo ontem, eu tentei um outro caminho e na hora acabei fazendo um caminho muito longo e não é a mais difícil assim, nós vamos ver que ela não é tão difícil assim. Então, bora para a resolução da questão mais difícil da FUVEST. Vamos lá. A questão era essa daqui, ó, da quantidade de movimento, que dizia o seguinte: uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso a 40 centímetros de duas das bordas, a lateral e a superior da figura, de uma mesa de bilhar, como mostra a figura. Uma bola branca de mesma massa da vermelha e de mesmo tamanho é lançada em direção à vermelha com a velocidade V0 paralela à borda lateral. Então é o seguinte, ó, fiz um desenho ampliado aqui, a bola branca vai ser lançada aqui com uma velocidade V0. Essa bola branca tem uma massa m e, portanto, já sabemos que essa bola branca vai ter uma quantidade de movimento inicial aqui, correto? Vou chamar aqui, ó, de quantidade de movimento antes da colisão. E notem que antes da colisão apenas a bola branca tem movimento. Então essa é a única quantidade de movimento que nós temos por enquanto, que é massa, o módulo é massa vezes o módulo de V0, tá bom? Beleza. Quando essa bola branca colide com a vermelha, e a vermelha ela está a 40 centímetros da borda, aqui ó, vou fazer aqui ó, 40 centímetros da borda, 40 centímetros. Quando a branca colide com ela, vou fazer aqui a colisão, a linhazinha que mostra o caminho, a branca vem, vai colidir na vermelha e a branca vai sair para a lateralzinha. Então a branca vai bater aqui e vai sair para lá, deixa eu desenhar a branca aqui, ó, aqui a bola branca, e quando ela bate, a branca vai fazer isso, né, ó, a branca vai sair com a velocidade aqui, vou fazer de preto, a velocidade aqui, que vai ser a velocidade da branca, certo? Velocidade da branca. E a vermelha vai sair ali, indo na direção da caçapa. Essa aqui é a velocidade da vermelha. VM, vermelha e branca. A vermelha vai seguir, vai direcionar, vai direto para a caçapa. O que ela fala é o seguinte, ó. As duas bolinhas colidem e algum tempo depois, a bola vermelha está prestes a cair na caçapa, posicionada na junção das duas bordas. No mesmo instante, a bola branca toca a borda superior. Então, quando a bola vermelha chegar aqui, na caçapa, estiver prestes a cair, a branca estará tocando na tabela aqui. Pergunta: qual a distância x, na verdade d, entre estas bolinhas? Esta é a pergunta da FUVEST, o valor de d. Ele até escreve aproximadamente, né? Ele escreve aqui no Note a Dot, despreze efeitos dissipativos, então a gente pode trabalhar isso aqui como um sistema conservativo e também podemos trabalhar como um sistema isolado, né? Em que a conservação da quantidade de movimento acontece. E considere a colisão entre as bolas como sendo perfeitamente elástica, então não tem também perda de energia na colisão. Considere que o diâmetro das bolas seja muito menor que as distâncias mencionadas e que não ocorra colisões intermediárias. Bom, pessoal, esse exercício é um exercício que, quando a gente lê, ele deu a massa, a velocidade, elas colidem, separa. Eu acho que tem que ficar claro para os alunos que vão prestar FUVEST de que é um exercício típico de quantidade de movimento, né? E o que a gente sabe é que a quantidade de movimento antes, quando o sistema é isolado, quantidade de movimento antes de colidir, tem que ser igual à quantidade de movimento depois de colidir. Isso aqui eu estou falando do sistema, né? Quando o sistema, sistema é isolado. Sistema isolado. O que é um sistema isolado, Guma? Sistema isolado é quando as forças trocadas internamente são muito maiores que as externas,
ou que a gente pode desprezar as forças externas. Como ele pediu para desprezar efeitos dissipativos, então trabalho como um sistema isolado e eu posso dizer que a quantidade de movimento antes é igual a depois. Notem que a quantidade de movimento antes só tem quantidade de movimento na direção x. Tá vendo aqui, ó? Desculpa, na direção y, né? Vamos adotar dois eixos de referência? Se a gente adotar eixo y e um eixo x, por exemplo, eixo x, certo? Nós vamos ver que no começo só tem quantidade de movimento na direção y, não tem quantidade de movimento na direção x. Ou seja, depois que essas bolinhas se colidem e vai cada uma para um lado, a quantidade de movimento final do sistema tem que continuar sendo na direção y. Se antes de colidir não tinha quantidade de movimento em x, depois a quantidade de movimento em x tem que se anular. Então preste atenção aqui, ó. Se a gente decompor essa velocidade da bola branca aqui em uma componente VBx e a bola vermelha eu também pegar uma componente dela aqui, ó, e chamar de VBy, não sei nem se dá pra ver esse verde aqui, acho que não ficou muito bom esse verde, né? Deixa eu fazer de uma corzinha roxa aqui, ó. VBx, que é a velocidade da bola branca na direção x, VB, ou VM, que é a vermelha, x. Vermelha x, certo? Então eu tenho uma branca x, vermelha x, cada uma para um lado. Se eu olhar aqui, essa quantidade de movimento da branca tem que anular com a quantidade de movimento da vermelha. Por quê? Porque elas estão em x. Na x só vai ter componente y. Então se eu analisar no eixo x, olha o que acontece. Só no eixo x, quantidade de movimento antes, no eixo x, é igual a quantidade de movimento depois, no eixo x. Quantidade de movimento antes no eixo x, zero, não tinha quantidade de movimento no eixo x. E depois, é a quantidade de movimento da bolinha vermelha mais a quantidade de movimento da bolinha branca. Certo? Tudo bem? Então se a gente pegar aqui vai ficar o seguinte, ó. 0 igual, quantidade de movimento da bolinha vermelha é m, massa da bolinha vermelha, vezes a vmx. Ou seja, a componente da vermelha na direção x, mais quantidade de movimento da bolinha branca, m, vezes vbx. Se for para ser mais criterioso aqui, pessoal, como eu adotei o eixo x para a direita, eu poderia até dizer que essa velocidade da vermelha x aqui, ó, se quiser ser bem criterioso, chama ela de negativo, tá bom? Porque é negativo o valor dela aqui, porque ela está contra o referencial que eu adotei. Se eu passo esse m, velocidade Nossa, por que eu estou pondo m? M é vermelha, eu estou pondo m de vermelha, gente. É m, tá? Que é m. Estou pondo m de vermelho. Por que é m de vermelho? M é velocidade da v. Vermelha. Nossa, por que eu pus M? Pus M em todas ali, ó. Velocidade da vermelha. Então vamos passar para lá. Vai ficar velocidade da vermelha na direção x vezes a massa é igual a velocidade da branca na direção x vezes a massa. Posso cortar a massa? Posso, porque tem igual dos dois lados. Tchum, tchum. Como é que fica agora? Velocidade da vermelha na direção x é igual à velocidade da branca na direção x. Dá licença um pouquinho, Guma. Isso, obrigado. Na direção x. Agora, como é que eu calculo a velocidade da vermelha e a velocidade da branca? Pessoal, se eu for analisar apenas na direção x, eu vou fazer o ΔS da x, da vermelha, na direção x, ou seja, o deslocamento dela na direção x, sobre o tempo que ela gasta para se deslocar em x, na horizontal. Mesma coisa para a branca. ΔS da branca na direção x sobre o ΔT. Como o exercício disse que elas chegam simultaneamente, deixa eu subir um pouquinho aqui para eu aparecer, simultaneamente, então o tempo é igual, né? A hora que uma toca, a outra chega também. Posso cortar o tempo. Qual é o deslocamento da bolinha vermelha na direção x? Pessoal, concorda que quando a bolinha vermelha chega lá, ela percorreu aqui, ó, se a gente seguir com essa linha, ó, em x ela percorreu daqui até aqui, correto? Isso dá quanto? 40 centímetros. Esse foi o deslocamento dela em x, eu estou considerando apenas eixo x, estou frisando isso várias vezes, hein? Então vai ficar 40 centímetros igual ao deslocamento
da bolinha branca na direção X. Ou seja, meus friends, ou seja, my friends, a bolinha branca também se desloca 40 centímetros para a direita. Conclusão, o D que nós estamos buscando, então o D que nós estamos buscando, ele vai ser D, é o deslocamento, o ΔS da bolinha branca na direção X, mais o ΔS da bolinha vermelha na direção X. Isso vai dar 40 mais 40, e 40 mais 40 é 80 centímetros. Vai caber aqui ou não? Deixa eu ver se vai caber. 80 centímetros. Pegou um pouquinho no Guma aqui, o Guma sai de ladinho, lá. 80 centímetros. Temos 80 centímetros na alternativa? Temos ou não temos? Temos. Alternativa D, de dando um like no vídeo do Guma. E aí? O que você achou? Você acertou essa daí ou não? Para você foi tranquila? Foi a mais difícil da FUVEST 2022, justamente na prova mais fácil da história da FUVEST, em física, tá bom? Importante falar que eu estou falando de física. Segue aqui para você, card completo com todos os exercícios resolvidos da FUVEST 2022. Aqui o rostinho da inscrição, clica, se inscreve e 2 vídeos de quantidade de movimento para você se desafiar. Tenta fazer e vê se esse assunto é a sua praia. Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau.